Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 7 de abril de 2024. O Evangelho de hoje de São João, capítulo 20, versículo do 19 ao 31. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio dele, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas do prego, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou-se, pôs no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão, coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos nesse livro, mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, Jesus aparece aos discípulos 2 vezes. Como nós vemos no início do Evangelho, Jesus aparece no primeiro dia da semana. Qual o primeiro dia da semana? No domingo, que é o domingo da ressurreição. Por isso que nós católicos, nós guardamos o domingo. Porque é assim que nós celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, num dia de domingo, Jesus aparece com os discípulos onde Jesus estava, que estavam trancados, fechados por medo dos judeus. Ali, a igreja reunida, Jesus aparece no meio deles e vai dizer: A paz esteja convosco. Então Jesus vai mostrar para os discípulos, porque o Cristo ressuscitado, ele não tem a mesma aparência com Cristo antes da morte na cruz. Vejamos que Maria Madalena não reconheceu Jesus, achava que era um jardineiro. Nós vemos também os discípulos de Emaús, que caminharam com Jesus 12 quilômetros e só reconheceram Jesus na partilha do pão. Nós vemos também Jesus quando está ali na praia, quando os discípulos resolvem voltar a ser pescadores. E os discípulos, no primeiro momento, não reconhecem Jesus. Só depois, quando Jesus manda fazer a pescaria, jogar a rede do lado direito, é que eles vão reconhecer Jesus. Por isso que Jesus, no Evangelho de hoje, na primeira aparição, vai mostrar a sua mão e o lado. As mãos onde foram colocados os cravos e o lado onde a lança perfurou. E assim
Jesus vai instituir o sacramento do perdão, ou o sacramento da confissão. Jesus dar o poder à igreja através dos discípulos, e a igreja católica nada mais é do que a sucessão dos apóstolos, guardadas por todo o tempo, por esses 2000 anos. E o que Jesus faz? Jesus sopra o Espírito Santo sobre os discípulos, dizendo: recebei o Espírito Santo. A quem perdoares o pecado, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Ora, Jesus sabia que os discípulos iriam morrer. Veja com João, com os outros discípulos, que eles vai dizer: será que vocês podem, Tiago e João, será que vocês podem beber o cálice que eu irei beber? E eles vão dizer: sim, verdade, vocês beberão o cálice que eu irei beber. Mas não sou eu que decido quem colocar à minha direita, à minha esquerda. Então Jesus institui o sacramento do perdão, da confissão para a igreja. E é assim que o sacramento da confissão, para que nós possamos estar realmente ligados com Cristo. É triste ver tantas pessoas que dizem: onde é que está isso na Bíblia? Está aqui. Será que é tão difícil interpretar, ou só queremos interpretar aquilo que nós queremos? Ou nós pegamos um versículo do contexto para virar pretexto? Não, está aqui. É triste ver tantas pessoas: eu não acredito nisso. Eu falo diretamente com Deus. Se fosse isso, por que Jesus sopraria o Espírito Santo sobre a igreja, sobre os discípulos, dando-lhes poder de perdoar os pecados? Assim como Jesus, que é Deus, foi acusado de blasfêmia, por quando disse àquele paralítico: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, levanta-te, toma a tua cama e anda. É essa a graça de Deus, a riqueza da Igreja do Cristo, o qual Ele colocou o Paráclito, o defensor, o Espírito da verdade, para iluminar e nutrir a Igreja do Cristo. Portanto, meus irmãos, aquele que diz que fala diretamente com Deus, corre um sério risco da desobediência daquilo que Jesus fala. Jesus instituiu a igreja como elo de ligação do céu e da terra. Por isso é religião, que é esse ligar, é esse unir aquilo que é a terra, como ele deu as chaves do céu para Pedro, o primeiro papa da igreja, assim também ele nutre a igreja com os seus sacramentos. Deus é o Deus do impossível, mas é tantas pessoas que são incrédulas, querem acreditar que Deus é impossível para umas coisas, mas para outras não é. E veja o que é que acontece quando a pessoa não acredita. É o caso que está nesse evangelho de Tomé. O que é que vai acontecer? Nesse dia que Jesus aparece, Tomé não está lá. E ali os discípulos, depois que se encontram com Tomé, vão falar a Tomé da graça, da alegria de ter encontrado com Cristo ressuscitado. Qual é a atitude de Tomé? Em vez de acreditar, não, ele vai duvidar. Se eu não tocar as marcas dos pregos e não tocar o seu lado, eu não acreditarei. E 8 dias depois, novamente, um outro domingo, Jesus aparece novamente, os discípulos reunidos, a igreja, ali é a representação do dia do domingo, o dia do Senhor. Jesus vai entrar, eles novamente reunidos, as portas fechadas, e Tomé estava com ele. E Jesus vai dizer: a paz esteja convosco. Jesus chama Tomé e vai dizer: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu:
meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes? Bem-aventurado os que creram sem terem visto. E aí São João vai finalizar esse capítulo 20 falando que Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para que crendo tenhais a vida no seu nome. Quantas pessoas que dizem: onde é que está isso na Bíblia? Por isso que a Igreja Católica não é a igreja somente da Bíblia ou só da Escritura, como nossos irmãos evangélicos, por infelicidade de um deles, de um católico, que se rebelou contra a igreja e, na desculpa de fazer uma reforma, ele construiu a desordem ao longo desses 500 anos. Porque a Igreja Católica não é a igreja de um livro, não é a igreja do livro da Bíblia, mas é a igreja da Bíblia, da tradição e do magistério. Esse é o tripé o qual a fé católica está fundamentada. Se a gente tirar um desses, ali a igreja cai. Por isso que a igreja é sustentada nesses 2000 anos. Nenhuma organização, nenhum império, nada ao longo da vida terrena durou tanto como a igreja. Mas sabe por quê, meus irmãos? Porque Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a sua igreja. Jesus não falou as suas igrejas, mas a sua igreja. Que igreja é essa? A Igreja Católica, aquela única que vem do Cristo com os discípulos. É a sucessão apostólica. E isso que São João nos diz hoje é a tradição. É a tradição que foi passada. A Bíblia, quando foi colocada como Bíblia no Novo Testamento, foram feito o cânon em 380. Como é que a igreja se supriu da palavra de Deus durante esses quase 400 anos? Através da tradição de passar por discípulo de São João, de São Paulo que passou para São Lucas, de São João que foi passando de um para outro. É assim que a igreja vive na tradição. E é isso que São João nos diz ao encerrar esse evangelho de hoje. Jesus realizou muitos outros sinais dos discípulos que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo terás a vida no seu nome. Portanto, tantas ações, tantas coisas que os discípulos conviveram, mas que não foram escritas. Mas nós escutamos os discípulos, a tradição apostólica, passando de um para o outro. Olha, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, é assim, assado, mesmo que não estava escrito. Isso se chama fé. Acreditar no que não viu, como Jesus falou para Tomé. Aquele que, quando se toca uma coisa, onde é que está escrito isso? Isso não é fé, isso é ceticismo. Que bom que nós somos a igreja da palavra, a igreja da tradição e a igreja dos magistérios. E verdadeiramente cremos que o Espírito Santo de Deus é que nutre a igreja através do sacramento. A igreja que torna-se esse canal de graça, canal de salvação e canal de ligação entre a terra e o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado domingo para todos.